Além Panzo, agora vou entrar em direto com o Alex, depois te ligo, tchau. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Josué, tudo bem? É sempre um prazer, estamos juntos. Vou lhe dar uns segundinhos para que partilhes o link, porque ele está a ser emitido via minha página. Ok. Eu vou lhe adicionar, que é para, por via do qual, Alexandre, vamos lá só ver. Entrados não sei se tens o Facebook aí próximo no seu Sim, telemóvel. sim, sim. Tenho no Sim, computador. se entrares na minha página era só partilhares e a partir daí terias também o coisa a ser emitido na sua página. Ok. Yeah, Tem que partilhar o. Ok, está certo. yeah. Tá bom. Alexandre. Já? Já, sim. Ok. Obrigado. Então, Alexandre, eu devo confessar aos internautas e àqueles que nos veem que hoje vou ter uma conversa amiga com um dos economistas que eu considero mais tecnocrata aqui a nível da praça. E por isso sinto-me honrado em estar a partilhar consigo esse live agora. Opa, obrigado pelo convite. Eu acho que vocês estão com um projeto interessante e acho que em tempos de quarentena, acho que atitudes como essa, ou projetos como esse, faz-nos sentido dentro do universo acadêmico, né? Exatamente. Olha, eu vi uma entrevista de um professor muito famoso, ele é israelita e agora tem estado a ser um influenciador digital. Ioba qualquer coisa, agora não me vem o nome. E ele dizia que antes do Covid, um mês antes do Covid, numa das universidades em Israel, estava-se a discutir a ideia das teleaulas, etc, etc, etc. E todo mundo foi contra. Um mês depois, com o Covid, ninguém está na universidade e as aulas continuam. Então, Poxa, o Covid também acelerou determinados processos, né? Como é o caso da exatamente. inclusão digital, né? É mesmo isso, é mesmo isso. É mesmo Yeah. isso. Olha, já está a professora Kátia, a professora Lilan a darem abraço e a dizerem que já têm questionamentos por fazer. Mas Não, vamos lá então. Internautas, nós estamos. Hoje vamos discutir sobre os efeitos sociais e econômicos do confinamento social. É uma iniciativa de pesquisadores, quer do CICSA, do ISPTEC e do SEG, da Universidade Agostinho Neto, uma espécie de avaliação sobre determinadas variáveis que influenciam o dia a dia das famílias, do país e do mundo. Alexandre, o Covid até fez bem ao ambiente, ou seja, temos um ambiente mais puro. Mas do ponto de vista econômico, é só uma desgraça, né? Olhar para o mundo, parece que estamos a recuar no tempo e no espaço. 1929, 2008. Qual é a sua apreciação sobre tudo isso? Eu acho que, primeiro, mais uma vez, obrigado, Josué. Eu acho que, de facto, o Covid veio aqui, digamos assim, destapar um conjunto de problemas que temos enquanto a nossa convivência social, né? Eu acho que, Uhum, infelizmente, estão todos os países a sofrer na mesma medida. Uns uhum, mais do que outros, mas, infelizmente, ninguém está imune dessa questão. E é lógico que tu disseste bem, né? Faz-nos recuar um pouquinho no passado, né? Como é que uhum. foi a construção toda dessa tal sociedade moderna que nós temos hoje, né? Como é que ela foi evoluindo, os vários constrangimentos pelos quais tivemos que passar. Então faz-nos repensar, digamos assim, para onde é que nós queremos seguir, quer do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, ou seja, quais são os valores que efetivamente vale a pena serem protegidos hoje, de forma que lá mais para frente situações como essa não voltem a acontecer. Claro que nós não conseguimos controlar isso, né? Mas o que nos preocupa em si, tanto em termos, eu acredito que em termos de sociedade, enquanto agentes de política, não é tanto o Covid em si, mas sim os constrangimentos que a doença em si está a trazer. Eu acho que isso é que nós não gostaríamos de voltar a passar. Então, e nós temos é que nós temos é que aprender a conviver com isso.
Tu já te reposicionaste diante disso tudo? Do ponto de vista mental, do ponto de vista da agenda e daquilo que tu perspectivas para a vida, tu já te reposicionaste? Eu acho que ainda que não, eu diria que não, por uma razão muito simples, né? Eu acho que é uma realidade nova. Eu acho que eu posso dizer que sim, daqui para frente temos que fazer diferentes. Mas isso é daquelas coisas que precisamos sentir, precisamos, digamos assim, visualizar. Agora, o que é possível perceber é que nós, enquanto seres humanos, enquanto Uhum. agentes, quer dizer, na academia, na política, artistas, eu acho que nós temos que nos reinventar. E Ok. se percebemos bem, hoje entrou muito o mundo das lives. Isso é Uhum. muito consequência da situação. Hoje, quer dizer, o entretenimento em si, aquilo que eu estava a falar com os alunos da semana passada, hoje, estar com amigos, estar com colegas, quer dizer, é muito mais um ato social do que um ato de entretenimento. Ok. Hoje, para ter acesso à notícia, para ter acesso ao entretenimento, para eu discutir questões econômicas, para eu ter acesso à informação, as tecnologias estão, digamos assim, a conseguir cobrir aquilo que tem sido a principal consequência do distanciamento social, que é isolar as pessoas. De certa forma, quer dizer, nós estamos a nos preparar para essa nova forma de estar no mundo. E é lógico que os desafios Uhum. colocam-se muito nos nossos países. Países que têm estruturas menos preparadas acabam por enfrentar maiores dificuldades nessa reconstrução de uma nova forma de estar na sociedade. A minha pergunta iria exatamente nesse sentido. Quando nós olhamos para a geopolítica e geoestratégia, nós percebemos que há países que até há bem pouco tempo eram conhecidos como poderosos, Uhum. com estrutura política, econômica e social para lidarem com adversidades. E não tenhamos receio de citar aqui os Estados Unidos, por exemplo. Quando o Covid aparece e desestrutura completamente a agenda política, econômica, e nos prova que nós, os países subdesenvolvidos, se quisermos em desenvolvimento, temos, entre aspas, estamos a viver, entre aspas, as mesmas consequências. Ou seja, isso não retira esse título do melhor, do país mais avançado, etc. Ou nem por isso. Isso não é por ali. A análise não é por ali. Eu acho que eu diria que sim, não. Que nós temos que saber, eu acho que o Covid em si é um problema de saúde pública, né? Elas cá países estão melhores preparados que outros, quer do ponto de vista de infraestrutura, quer de questões ambientais, por aí fora. Então, e nós temos que saber a forma como o Covid está a afetar os nossos países e a forma como os resultados têm sido alcançados. Nós tentamos olhar para aquilo que tem sido os índices de recuperação, as taxas de mortalidade. Nós vamos Uhum, facilmente perceber que os países que até o momento estão a alcançar as menores taxas de mortalidade e os maiores uhum, índices de recuperação são aqueles que efetivamente, que não obstante serem, do ponto de vista econômico, muito fortes, são os que uhum, melhor investiram em termos de saúde pública. Né? Quer uhum, dizer, são aqueles que têm, digamos assim, uma gestão de rendimento mais equitativa. Ou seja, quer dizer, e isso tudo corrobora com estudos que foram feitos no passado. Né? Quer dizer, uhum, nos últimos 7 anos tem sido uma discussão muito acentuada relativamente àquilo que tem sido o processo de discussão de riqueza a nível mundial. Nós temos, sim, senhoras, nações muito ricas, mas nem por isso são tão equitativas. Quer uhum, dizer, nós estamos desde 2008, 2009 a discutir, digamos assim, a justiça no âmbito do capitalismo, do tal uhum. modernismo econômico. E a questão do Covid acaba por trazer isso de cima. Né? Se nós formos ver, por exemplo, na Europa, temos o caso da Espanha e da Itália que estão com altos índices de mortalidade, De contaminação e de mortalidade, sim. contaminação por aí fora. Mas se nós formos em termos de incidência, em termos de recuperação, o Reino Unido tem muito menos contágio relativamente a esses países, mas tem a maior taxa de mortalidade. Quer dizer, é lógico que se for os epidemiologistas claramente vão contar isso, não. Isso é função também da estrutura etária da população, mas a verdade é que o que é facto é que essa doença já provoca, quer dizer, a mortalidade dessa doença é muito mais por consequência da capacidade do sistema de saúde em atender as pessoas do que propriamente a idade. Lógico que existem senioridades de fatores de riscos, mas a verdade é que quanto mais débil for o sistema de saúde, maior o risco associado àquelas pessoas que estão no grupo de risco.
Então, e, quer dizer, acaba por dessa facilidade. Depois vamos para a Alemanha. Quer dizer, que em termos de estrutura etária não é muito diferente do Reino Unido, mas tem a menor taxa de mortalidade. E aí, claramente, vamos perceber que é o sistema econômico em si. Quer dizer, é um país com uma economia muito forte, mas ao mesmo tempo com um sistema de saúde muito forte. Mas depois Sim. tem o antagônico, que é os Estados Unidos, que é tão somente a Uhum. maior economia, que essa questão do Covid está a revelar um outro problema, que já foi discutido há muito tempo, que é a questão da distribuição da riqueza, a questão da Da justiça, riqueza. da igualdade. Quer dizer, para nós olharmos para a incidência da doença. Então, eu acho que Isso. isso, Uhum. sim, sim, eu acho que Não, isso vai não, nos podes levar, falar. Desculpa. isso vai nos levar a reposicionar, digamos assim, mais uma vez, que capitalismo nós queremos. É lógico que o liberalismo, eu sou liberal, mas antes de ser liberal, eu sou alguém para a justiça social, digamos assim. Eu acho que a questão humana vem sempre antes de todo e qualquer fundamento. Uhum. E esses acontecimentos fazem-nos, digamos assim, levar a questionamentos exatamente sobre que caminhos nós estamos a seguir do ponto de vista de gestão política, econômica, escolhas, né? Aquilo nós estamos, até Uhum. escolhas públicas, né? Será que Uhum. nós temos tido as escolhas públicas corretas? Essa é a questão que se coloca. Aqui, Alexandre, e muito bem colocado por ti, traz-me um debate que já tem estado a fazer morada a nível das discussões filosóficas sobre a economia, que é a economia ao serviço das pessoas ou as pessoas ao serviço da economia. E numa perspectiva de que a ideia do liberalismo puro, se quisermos extremista, tornou a economia, ou seja, criou oportunidade para que a economia manipulasse as pessoas, ou é apenas uma questão de decisão? Porque como é que se justifica que se os Estados Unidos é a maior economia, se a Itália é a terceira maior economia da Europa, tenham dificuldades numa altura como essa de proporcionar o mínimo para a sobrevivência da humanidade, até da própria estrutura econômica? Como é que eu percebo isso, Alexandre? Tens alguma opinião sobre isso? Eu acho que, quer dizer, que nós temos que perceber aquilo que eu disse. Eu acho que cada país tem as suas escolhas públicas, né? E nós alcançamos um nível de desenvolvimento tal que era impossível, digamos, acreditar que num mundo moderno como hoje, quer dizer, o mundo devia ser, digamos assim, devia sofrer com epidemias como a tão acentuada que estamos a sofrer agora. E Uhum. é lógico que e o mundo hoje vive numa questão muito de curto prazo, a questão de resultados. Uhum. Isso nós olhamos muito para os ciclos políticos, né? Se olha para aquilo que tem sido a Europa nos últimos 15 anos, a própria Itália em si, em termos de situação, em termos políticos, né? Quer dizer, governos Uhum. atrás de governos, porque há muita gestão baseada no resultado. Uhum. E de certa forma, nós, quer dizer, enquanto cidadãos, também temos a nossa Uhum. parte de culpa nisso, porque nós Uhum. somos os primeiros a cobrar resultados. Ok. E quando falamos de gestão macroeconómica, há decisões difíceis que têm que ser tomadas, cujos resultados não são possíveis de serem observados há 1, 2, 3 anos. Uhum. Mas só que a questão é quem está, digamos assim, a gerir um país, ele ao mesmo tempo tem que tomar decisões políticas, tem decisões Uhum. económicas, só que a partir do momento que as decisões económicas contrariam aquilo que são os timings políticos, eu tenho que fazer alguma coisa para que há uma coincidência, há uma sintonia. Exatamente isso que vai atropelando no processo. Vamos Uhum. tomando decisões que me permitem ou que coincidam com os ciclos políticos para garantir permanência. Ok. Eu acho que é muito por aí. Depois outra questão também são, digamos assim, os grupos de interesse. Nós estamos em um país altamente desenvolvido. Uhum. Infelizmente, as políticas públicas estão extremamente condicionadas aos grandes grupos de interesse. O que é Uhum. normal, não é só parte do liberalismo. Eu acho que no processo democrático, as forças, por si só, é normal que tenham esse tipo de interação. Só que, Uhum. a partir do momento que tens um conjunto de políticas públicas que a sua implementação está muito dependente dos grupos de interesses, quer dizer, em Uhum. situações como essas, quer dizer, tu acabas por não ter condições de dar solução ao problema. Ok. Isso lembra um pouquinho do que se passou nos Estados Unidos. Nós tivemos o presidente Trump mal entrou no poder, uma das suas primeiras políticas Uhum. foi acabar com o Obamacare. Sim.
em situações que estás a passar ontem, o Obama quer, com certeza, ia limitar muito as perdas de vidas sociais que estão nos Estados Unidos, porque grande parte das Exatamente. fatalidades está-se dentro do grupo de pessoas que não têm acesso a serviços de saúde. Quer dizer, acaba por denotar aqui o problema da exclusão social, que é, de certo Uhum. ponto, está a ser interpretada como uma exclusão racial. Porque, Ok. conjunturalmente, os Exatamente. mais pobres nos Estados Unidos são Tem os sido afro-americanos. exatamente São José. Mas, Então, Alexandre, aqui convido-lhe a uma reflexão. Antes do Covid, o mundo já vivia um conjunto de incertezas. Nós sim, sim. tínhamos a incerteza por causa das birras comerciais entre os Estados Unidos e a China, tínhamos a França, a Alemanha e a França também já estavam a ter uma certa decadência do ponto de vista da produção. Há cada vez mais debates sobre a definição do nível de intervencionismo do Estado na economia, etc. Ou seja, nós já tínhamos algumas incertezas. Aparece o Covid, agravou a situação, o mundo parou no tempo e no espaço, o FMI estima uma recessão pior que a de 2008. Como economista, como é que tu observas? Onde é que paramos? Onde é que pararemos, se quisermos? Onde é que esta economia vai? Porque as linhas de financiamento estão comprometidas, as taxas de juros estão cada vez mais altas. Onde é que essa economia vai? Eu acho que quando eu olho para a questão da economia mundial, e sobretudo também para a questão nossa, eu acho que em termos gerais, nós temos lá para como é que tudo começou, né? A economia Uhum. em termos gerais está muito financializada, né? Ok. Eu acho que hoje, quer dizer, nós aprendemos nas universidades, né, a questão real, a questão económica, a questão financeira, né? Então, e Uhum. nós temos que ver que dentro, o conceito básico está o fluxo econômico, né? Circular da Em que economia. Uhum. um lado dá os bens e serviços e outro lado paga Uhum. por isso. Não, eu Uhum. acho que com o modernizar da economia, eu acho que ela está extremamente financializada. Quer dizer, hoje é possível Ok. fazer dinheiro do nada, né? Que eles chamam de Uhum. injeção de liquidez no mercado. E Uhum. é lógico que esse tipo de políticas são efetivamente úteis se nós queremos, a curto prazo, resolver um problema. Só Uhum. que o problema é que sempre que tu crias dinheiro do nada, sempre que há injeção de liquidez, quer dizer, tu acabas por entrar eventualmente num ciclo vicioso. É aquilo Uhum. que eu disse, às vezes é importante, sim senhora, ter intervenção do Estado para resolver problemas pontuais. O problema é que, ao mesmo tempo que se faz isso, a economia tem que ser capaz de gerar recursos para cobrir todo esse ciclo vazio, essa tal injeção de liquidez. Então, nós já temos uma Uhum. economia extremamente financializada. E o exemplo prático é que estamos a ver agora no setor petrolífero. Uhum. Tá? Quer dizer, os níveis de produção estão. Todos os países acabam de produzir mais daquilo que o mercado produz, o mercado necessita. Precisa? Uhum. Por acaso, a questão da financialização, que é do próprio setor petrolífero. Ok. Quer dizer, nós estamos aqui agora a vender que em menos de uma semana, 2 semanas, quer dizer, as capacidades máximas de armazenamento, quer dizer, Esgotaram. vai estar esgotado. Quer dizer, isso é Uhum. um caos que está aí à vista. Então, e eu acho Exatamente. que se nós recuarmos até 2008, vamos perceber que, na verdade, o mundo não melhorou em termos económicos. Lógico, houve, sim, Uhum. senhora, períodos de recuperação, mas se nós olharmos as principais fontes dessa recuperação, tiveram sempre como um cariz financeiro, não real. Lógico, houve grandes Ok. transformações tecnológicas, sim, senhora. Mas do ponto de vista prático, real, de criação de riqueza, não houve assim tanta criação de riqueza, tendo como base real. A riqueza real, não, ela é Exatamente. O que inócua. houve, o Uhum. que houve quer dizer, houve uma maior financialização do próprio sistema em si. Então, e isso é algo extremamente fraco. É tão fraco que, a partir do momento, para uma pequena crise, o remédio de 10, 15 anos foi tão grave que a solução intermédia é sempre que é injetar, 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 injetar. Então, e essa questão do Covid, eventualmente, quer dizer, uma vez encontrada a cura, o problema que vai surgir, quer dizer, vai ser uma questão os defaults. Porque os Uhum. países estão a injetar, estão a injetar, estão a injetar, mas a verdade é que, a dada altura, esse dinheiro vai ter que o dinheiro que vai tem que voltar. Uhum. E estamos agora Uhum. com um problema de instabilidade de procura, instabilidade de oferta. A questão que se coloca é até que ponto
todas essas dívidas, todas essas condicionantes que estão a ser retratadas, haverá capacidade, no momento posterior, de serem recuperadas. Então estamos nesse vício de injeção, de injeção, de injeção, de Mas injeção. também, aliado a tudo isso, Alexandre, aliado a tudo isso, temos a polarização da produção. Aliás, a busca por material para contrariar o Covid demonstrou. Nós temos um extremo de produção nos gigantes asiáticos e temos uma Europa e uma África a viverem disto. Ou seja, há uma preocupação com o financiamento às commodities, mas do ponto de vista da produção real, ela está demasiadamente concentrada no polo asiático. Como é que nos livramos disso? Hoje até uma máscara, todo mundo está à espera da China. Como é que o mundo vai lidar com isso? As pessoas desabituaram-se a trabalhar com o trabalho prático. Mas isso é consequência, digamos assim, daquilo que foi a distribuição internacional do materiais. Porque aconteceu o seguinte, eu acho que se nós olharmos para o mundo, há regiões que são especializadas na produção de determinados bens. Elas estão em melhores condições de suprir o mundo face a isso. Quer dizer, isso é o que acontece com o Sudeste da Ásia, né? Se eu quero produzir luvas, quero produzir máscaras, quer dizer, qual é a matéria-prima principal para uma máscara? Algodão, todas, quer dizer, e essas áreas são extremamente importantes na produção desse tipo de Ásia produtos. Sim. E depois tem outra questão, ainda há o elemento início da pandemia, né? Quer dizer, a pandemia está a se deslocar em flanco. É lógico que iniciou lá, é lógico que as condições começaram a ser criadas lá. E nesse momento estão em melhores condições de atender o mundo face a esses insumos. E mais, quer dizer, mesmo antes da situação da pandemia, esses insumos sempre foram produzidos lá. Sempre foram produzidos lá. E porque países desenvolvidos, quer dizer, nunca, lá, como estratégia, sempre definiram que bens de valor inferior, porque terceirizar para o Sudeste Asiático. Quer dizer, essa é a situação real, porque nunca houve uma necessidade de produzir esses bens, pelo menos nos últimos 20, 30 anos nesses países locais, porque não há problema, a não ser que Portugal que produz, mas em quantidades muito limitadas, que é para o mercado interno. Quer dizer, então, isso é uma questão de localização de produção. É uma questão de divisão de trabalho. Mas a nível dessa localização dos setores, deslocalização dos setores produtivos, tornou uma Europa, Estados Unidos demasiadamente dependentes da China. O que a abertura de guerras comerciais, em princípio, cai no vazio exatamente por causa dessa dependência produtiva, não? Eu acho que se nós olharmos aquilo foi, por exemplo, a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, quer dizer, ela foi muito bem localizada, os setores foram perfeitamente bem identificados, né? E eu acho que em situações de calamidade pública ou de pandemia, quer dizer, todos os governos foram forçados a relaxar qualquer tentativa de restrição. Quer dizer, os Estados Unidos foi um deles, e todos os países seguiram a mesma. Então, de tal forma que eu acho que a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China continua, mas ela está identificada aqui, no setor tecnológico, no setor de produção de alimentos, de carnes, por aí, coisa muito bem identificada. Agora, aliás, a posição americana tem sido muito agressiva quanto ao acesso aos medicamentos. Até tem sido uma posição, digamos assim, de sanção. Se não for feita a oferta, vamos, então, está a usar a força que tem para conseguir ter acesso a estes insumos. A verdade é uma que essa baixa da produção mundial compromete o consumo energético e o petróleo tem sido o maior bico de cauda, né? Com toda certeza. O grande problema aqui do Covid é a questão da incerteza, né? Nós estamos aqui perante aquilo que nós estamos entre a espada e a parede. Se os governos não decretarem estados de emergência ou adotarem medidas de confinamento social, há um grande risco de maior propagação da doença. E nenhum país no mundo tem condições sanitárias para recuperar os seus doentes. Porque as pessoas estão a morrer não é tanto pela doença, mas sim pela incapacidade de busca de tratamento. O sistema não aguenta. E como não há infraestruturas suficientes para atender isso, então, e das pessoas ficarem em casa. Só que o ficar em casa, em quarentena, quer dizer, tem consequências a nível de geração de rendimentos,
a questão da produtividade, por aí fora. Ou seja, há uma desaceleração da atividade econômica. Então, quer dizer, e o petróleo é tão somente o maior recurso energético que nós temos. Então, de tal forma que, se essa situação, se nós estamos no contexto de salvar vidas humanas, de salvar a economia, é lógico que a decisão aqui é lógica, temos que olhar para a questão humana, então vamos ter que sacrificar a economia. Só que, então, depois surge outra questão. A situação eventualmente só poderá voltar normal a partir do momento que haja uma cura com uma vacina efetiva para essa pandemia, ou que os sistemas de saúde estejam perfeitamente adaptados para atender a grande procura. Mas isso é impossível de ser feito. Nem que se façam milhares de especiais de campanha para ter um problema de pessoal. Então, eu acho que é uma questão de incerteza. É uma questão de incerteza, porque a comercialização do petróleo sempre foi a prazo. 1, 2, 3 meses. Quer dizer, nós até para petróleo vamos vender daqui a 3 meses. Há incerteza quanto ao consumo. Isso é o que torna o processo ainda muito mais grave. Tá? Quer dizer, Mas mais grave do que tudo isso é... Mais grave do que tudo isso, Alexandre, é que o petróleo é o nosso maior financiador. Quer queiramos, quer não, a gente pode inventar todos os discursos, mas o petróleo continua a ser a commodity de maior relevância para a economia de Angola. Numa altura em que está confirmado o 4º ano de recessão e conspira-se para um 5º ano de recessão econômica, reservas líquidas em baixo, a economia não petrolífera não reage. Na pele de gestor da política econômica em Angola, isso dá muitas noites sem sono, né? Pois. Eu acho que, quer dizer, nós estamos aqui numa encruzilhada, né? Porque, assim, nós não deixaremos de estar dependentes do petróleo nem nos próximos 10 anos. Eventualmente, nos próximos 20 anos, isso é uma realidade. Nós estamos há 15 ou 20 anos a discutir diversificação que não foi conseguida, infelizmente. E nós não temos muitas opções. Nós temos uma base tributária muito baixa. Existem iniciativas, digamos assim, de trazer mais agentes econômicos para a base tributária, mas a verdade é que parte dessas iniciativas exigem que o governo, digamos assim, entre com incentivos, e não temos capital, não temos recursos para prover incentivos. Então, a situação é extremamente difícil. Eu acho que, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de opções de macroeconomia, eu até diria que nós somos um país falido, do ponto de vista de opções. Eu acho que, por mais que o governo tente fazer alguma coisa, não há estabilizadores. Não há garantias, quer dizer, porque o governo pode até avançar com uma medida, mas ele depois não terá capacidade para dar suporte a essa medida, né? E isso é só olharmos para aquilo que está considerado um estado de emergência. É necessário colocar as pessoas em casa, mas ao mesmo tempo que tu colocas as pessoas em casa, tens que garantir condições para que isso aconteça. Então, mas o governo não tem capacidade financeira para isso. E essas são as grandes restrições que nós temos. Por isso é que movimentos como este do preço do petróleo, infelizmente, só pioram ainda mais a nossa situação. Eu gostaria de poder dizer claramente que seria que as despesas públicas, que o Orçamento Geral do Estado não tivesse totalmente dependente desse recurso, que o governo deveria procurar outras soluções. Mas a verdade é que não existem outras soluções, pelo menos não no curto e médio prazo. Então, quer dizer, de tal forma que acabo estando no grupo daqueles que têm que ajoelhar e rezar que as coisas melhorem. Nós sabemos que as coisas não funcionam assim. Aliás, eu tenho estado a dizer a mim mesmo que quem trouxer a solução para a economia de Angola provavelmente concorrerá para o Prémio Nobel. Mas, Alexandre, já continuamos. Permita-me só saudar aqui um conjunto de pessoas. Devo lhe informar que tem estado a receber muitos comentários positivos sobre a sua abordagem. Muitos estudantes seus estão a matar as saudades ao longo desse live, das suas aulas. E eu sei que são aulas muito positivas e concorridas. Para os nossos internautas, o professor Alexandre, nos últimos anos, tem estado a concentrar grande parte dos seus estudos
nas áreas de econometria, análise de projeto e agora o lançamento de um estudo sobre economia informal, que também já vamos falar um pouco sobre ela. Isso aqui é uma iniciativa de pesquisadores, professores de duas universidades, uma universidade e um instituto, que é o ISTEC, Instituto Politécnico de Tecnologias e Ciências, e professores da Universidade Agostinho Neto por via do Centro de Estudos Jurídicos, Econômicos e Sociais. A ideia é avaliar o impacto do Covid, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista econômico. Por isso, Alexandre, Rosimeire, Divava, professora Lilan, professora Cátia, Glória, Rosimeire, todos, José, estão todos de parabéns. Isaac Pereira traz aqui um questionamento um pouco no âmbito do liberalismo e do Estado de Providência que abordaste, e ele diz que na Europa, e o Isaac Pereira está em Portugal, no caso, ele diz que na Europa os Estados estão a ignorar o liberalismo e cada vez mais a baterem às portas do Estado de Providência. Mas é o que o Alexandre diz, para Angola e para os diferentes países em desenvolvimento que não conseguiram fazer investimentos sérios na diversificação da economia, hoje, e com a baixa inclusão fiscal, hoje os Estados estão a se ver à nora em relação ao financiamento, se permitam, das finanças públicas. Alexandre, o conceito de consolidação fiscal volta à mesa, principalmente sob a perspectiva das despesas, mas também sobre a diversificação das receitas públicas. Qual é a sua opinião sobre isso? Pois, eu acho que em termos de, eu acho que eu já venho a falar de consolidação já nos últimos 4, 5 anos. Na verdade, tenho 2 artigos científicos nessa área. Um dos meus temas de dissertação do mestrado, mesmo a nível de econometria, a nível de planificação, estabilizador de finanças públicas, vai muito em torno daquilo que tem sido a política fiscal angolana. E qual é o grande problema que nós temos em termos da política fiscal angolana? Nós vimos no início. Todo qualquer processo de consolidação, quer para a receita, quer para as despesas, quer dizer, implica, quando falamos de consolidação nas receitas, quer dizer, implica melhorar a base das receitas, quer dizer, e torná-las de forma mais eficientes. Mas no nosso contexto aqui, quer dizer, a nossa consolidação tem ido pelos 2 percursos, que é despesas e receitas. No âmbito das despesas, a grande dificuldade que tem tido é, digamos assim, da composição. Só é possível eu ter uma consolidação para despesas eficientes se a natureza das minhas despesas são flexíveis o suficientes. O grande problema que nós temos aqui é isso. Se nós olharmos para aquilo que a estrutura de hoje é, pelo menos nos últimos 2 anos, grande parte do orçamento tem ido para pagar dívida. É lógico que por essa via é difícil qualquer esforço de consolidação sem implicar negociação da dívida. E a negociação da dívida a nível do mercado internacional pode tornar mais oneroso o serviço da dívida, que aumenta, por sua vez, a própria dívida. E nós, nos últimos 4 anos, estamos regularmente aí nos mercados internacionais a emitir obrigações. Então, eu acho que então, em termos de sinal, acaba por não ser uma boa opção, porque nós queremos continuar a ir buscar recursos no mercado internacional. E uma outra segunda componente das nossas despesas estão ligadas às despesas correntes, pessoal. Quer dizer, os salários, quer dizer, a infraestrutura governamental. E, historicamente falando, quer dizer, nós não temos a tradição de emagrecer o Estado, ou seja, despedir pessoas por causa da questão dos efeitos políticos e sociais que isso possa ter. Então, o Estado acaba por estar, digamos assim, sem ter muito que consolidar nesse processo. Muito pelo contrário, né? Aumentou os salários do ano passado. Né? Então, tem essa questão. Então, de tal forma que só resta, digamos assim, as despesas de capital, que é o único ponto em que o Estado, digamos assim, tem maior autonomia. E que foi feito, mas são elas necessárias para a melhoria do ambiente de negócio. Uma grande armadilha. Mas foi exatamente aí que o Estado decidiu consolidar. Né? Quer dizer, houve um conjunto de investimentos que
ou estão cancelados, ou estão atrasados, ou simplesmente não estão a acontecer. E é lógico que se nós queremos ter um Estado interventivo, se é para ser interventivo, pelo menos que seja para fazer o bem. E para fazer o bem é que é investir em despesas de capital. Então, eu acho que aqui foi claramente uma opção de escolha, que foi muito mais sociopolítica do que econômica, digamos assim. Ok. Eu acho que no âmbito das receitas, quer dizer, aí é que vêm os grandes desafios. Eu particularmente concordo que havia uma necessidade, digamos assim, de haver uma mudança estrutural da estrutura fiscal angolana, eventualmente torná-la mais equitativa, mais justa, mas no sentido de muito mais de aumentar a base tributária do que tributar mais. Mas se bem que em alguns contextos, eventualmente, maior tributação faz algum sentido. Agora, o grande problema que nós temos aqui é a questão dos timings, né? E isso são todo um conjunto de decisões que estão a ser tomadas e foram tomadas, que já vem a ser falado há anos, desde o tempo que nós estamos a crescer a 15%, 20%, 10%. Então, só que foram decisões que foram sendo adiadas e, quer dizer, e que estão a ser tomadas agora porque são necessárias do ponto de vista da gestão macroeconómica para garantir a sustentabilidade das contas públicas. Mas elas acabam, digamos assim, por afunilar ainda mais, ou digamos, apertar ainda mais aquilo que são os desafios que os agentes econômicos já têm estado a enfrentar. De tal forma que torna esse processo de consolidação pelas vias das receitas muito, quer dizer, na minha perspectiva, numa base só de aumento de imposto, muito mais grave do que o processo de consolidação pela via das despesas. Porque é muito mais fácil o Estado tornar-se mais eficiente, diminuindo o seu papel na economia, ou seja, ao nível do peso dos departamentos ministeriais, recursos humanos na economia, do que aumentar impostos num momento como esse, em que as pessoas, digamos assim, já estão há anos a perder o seu valor, o seu poder de compra. Porque a verdade é que seja dita, Exatamente. sim. Porque se nós olharmos bem, nós estamos há 5 anos com poder de compra diminuto, sem grandes mudanças a nível salariais. E, quer dizer, isso levanta muitas questões em termos, digamos assim, para onde é que efetivamente nós vamos ir. Por um lado, percebe-se que o governo precisa ter uma agenda tributária mais eficiente, mais moderna, mas o fator tempo aqui levanta muitas discussões. Quer dizer, e eu me pergunto até que ponto essas decisões são tomadas, efetivamente, tendo um conceito de uma análise do custo-benefício. Então, porque o que eu estou aqui a dizer, quer dizer, é tudo muito com base naquilo que eu acredito ser. Mas se calhar o que é importante tentarmos perceber é até que ponto foi feita uma avaliação de custos e benefícios e se essa decisão efetivamente quer dizer, efetivamente a melhor do ponto de vista do governo. Isso é que eu gostaria de ter, mas isso, para termos isso, era necessário ter, digamos assim, um debate, uma discussão franca, discussão de dados, discussão de modelagem por aí fora. Porque Mas aqui, sim, Alexandre, perdoa-me lhe cortar, mas sim, sim. vamos lá, a economia não é uma ação isolada de um contexto social. Uhum. E a economia também depende de fortes investimentos na educação, porque ela não se faz por decreto. A Sim, sim, sim. capacidade do usufruto da propriedade privada, da parte das famílias, até com benefício para a livre iniciativa, ela tem que ter educação. A Uhum. economia funciona quando tu tens um sistema de mobilidade urbana e periurbana funcional no setor dos transportes. A economia Uhum. funciona quando tu investes bem na educação. A economia funciona quando tu, do ponto de vista da governação, és mais transparente e de forma efetiva fazes refletir os recursos públicos na melhoria da condição de vida dos cidadãos. Ora, por que é que eu falo isso? Eu questiono assim. É que se estes indicadores infraestruturais que suportam a economia estão decadentes, faz justiça pensar-se num alargamento das alíquotas fiscais.
Estou a falar no momento, principalmente num momento como esse, e tu disseste muito bem, que as famílias já têm perdas, quer por via da inflação direta, quer por via das desvalorizações e etc. Faz sentido discutirmos imposto numa hora como esta, principalmente sob a perspectiva do aumento das alíquotas e não sobre a proteção social que se vai dar, por exemplo, a rendimentos até 70 mil quadros. Eu acho que em termos de timings, não. Eu acho que fazia sentido era, digamos assim, se fosse para fazer uma alteração agora, eu acho que tinha que ser uma alteração no sentido de tornar a tabela do imposto mais justa. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Mas o problema é que foi feito as duas coisas. Tornou-se mais justa e ao mesmo tempo está-se a tributar mais, né? Quer dizer, porque antes os níveis máximos de IRT estavam em 22%, agora estão em 25%. Quer dizer, eu acho que, na minha perspectiva, o tornar mais justo é, digamos assim, é garantir que os que estão lá embaixo não pagam tanto quanto os que estão em cima. Mas o que se fez fez isso e ao mesmo tempo tributou-se mais. Depois, qual é o problema aqui que está a acontecer agora? Essa situação do Covid veio chamar a atenção às pessoas, efetivamente, até que ponto o governo tem condições, digamos assim, de dar resposta àquilo que são os principais problemas da população. E a resolvê-los na íntegra. E a resposta que nós temos é que o governo não tem condições de fazê-lo, que nós, cidadãos, temos que criar as nossas próprias condições para resolver os nossos próprios problemas e depois pagar os impostos devidos consequência das nossas próprias soluções. E a partir do momento que eu sinto que estou a ser mais tributado e ao mesmo tempo estou a vivenciar uma situação em que o Estado efetivamente não está a conseguir dar resposta de forma efetiva às populações mais carenciadas para essa situação de emergência, então levanta-se aquela questão, digamos assim, da justiça face ao imposto que eu pago, face às contribuições de segurança social. Então, quer dizer, isso, quer dizer, faz com que o Estado tenha que começar a refletir melhor a forma como está a realizar as suas despesas. Porque é importante que os cidadãos sintam que esses recursos que estão a ser deduzidos estão efetivamente a servir o cidadão. E eu particularmente sinto-me revoltado, faço a expressão, porque eu pago muitos impostos. Eu acho que, não obstante o facto da situação que o país está a passar em termos de gestão macroeconómica, pelo menos o processo de comunicação e o processo de decisão, eu acho que tinha que ser mais coerente, tinha que ser muito mais antecipado. E eu acho que isso não está a acontecer. Eu acho que nós emitimos decretos, deixamos as instituições especularem sobre como as coisas irão acontecer, e passado algum tempo é que vêm as decisões sobre, quer dizer, e isso depois gera incerteza. É só vemos aquilo que está a passar relativamente às propinas, então, são essas condicionantes todas faz com que o processo de gestão das instituições, das empresas, fica, digamos assim, numa maré de incerteza. Porque eu acho que esse é o mínimo que nós podemos exigir, digamos, que é um processo de comunicação, já que do ponto de vista de suporte financeiro não é possível, tendo em conta as condições, mas as decisões têm que ser antecipadas, têm que ser credíveis, porque isso depois torna o processo de recuperação ou do pós-Covid muito mais acentuado. Eu acho que é uma das questões do vosso estudo, né? Que é a questão dos impactos, digamos assim, exatamente, do impacto social. E aqui vamos passar agora para uma abordagem para o setor empresarial, que é diante dessa realidade toda, com a ausência de privilégios do ponto de vista do acesso à informação, fica difícil fazer-se gestão das expectativas empresariais. Ou seja, como Totalmente. é que um empresário sobrevive numa realidade como essa, onde todos os dias o câmbio altera, todos os dias a inflação aumenta, todos os dias o Estado toma decisões fazendo uso e abuso do seu poder, naquilo que se espera
evoluir por condição da liberdade, que é o mercado, como é que se faz gestão das expectativas empresariais, Alexandre? Eu sou um gestor de risco por natureza, né? Mas eu confesso que gerir riscos em Angola é extremamente difícil. Só para ter uma ideia, vou dar um exemplo muito prático. Eu sempre estive envolvido em projetos, quer dizer, na estruturação de projetos em Angola, né? Para algumas Sim. empresas. Pá, infelizmente, eu vou dizer como é que os projetos aqui são feitos. Falo isso de viva voz. Quando já estamos a fazer um projeto para implementação, lógico que uma das grandes preocupações é sempre, ok, a garantir que o preço de venda nos permita cobrir todos os custos associados. Exatamente. Em quase todos os projetos que eu fiz, quer para Luanda, quer para fora de Luanda, infelizmente, alguns deles tivemos que chegar à conclusão que o preço a ser praticado de venda é sempre que 100, 200, 300% superior àquilo que está aquilo que o preço real. E essas decisões são tomadas porque a questão é o risco associado, a incerteza Exatamente. quanto, digamos assim, ao fluxo de pagamentos Aliás, relativamente Keynes ao negócio. estudou isso, né? Relacionou incerteza, Isso, expectativa e a especulação, né? Apesar de exatamente. ter estudado na área financeira, mas isso aplica-se em todos os Então, investimentos, né? então, quer dizer, e isso depois, quer dizer, isso é só para dar um exemplo, nós percebemos até que ponto é a incerteza quanto ao processo de gestão macroeconômica no país acaba, digamos assim, por atrapalhar o processo de decisão das empresas. Quando nós falamos que tem que se melhorar o ambiente de negócios, quer dizer, eu acho que nós temos aqui um conjunto, em termos de legislação, nós estamos ótimos. Agora, o processo de comunicação, quer dizer, e aquilo que a gente comunica, a forma como as coisas acontecem, o processo de controle, tem exatamente ido no mesmo caminho. Um outro exemplo muito prático, ainda falar a questão da informalidade. Quase todos os ministérios no país têm algum programa ligado a incentivo da formalização da economia informal. Quer dizer, qual é o grande problema que nós temos aqui? Todos os programas, ou quase todos os programas, né? Vamos lá aqui, não sei se da dúvida, não há relatórios de acompanhamento, não há medidas de medição desses impactos, ou seja, A avaliação das políticas não públicas. há avaliação, nós não conseguimos aferir até que ponto todas aquelas iniciativas alcançaram resultados expectáveis. Ou seja, e esse tipo de questões acabam, digamos, por limitar o nosso processo de desenvolvimento. Então, isso tem sido o grande problema em si. Eu acho que eu ao lançar um conjunto de políticas, eu tenho que ter um grupo muito forte, tem a capacidade de fazer o acompanhamento desse grupo, dessa política, a medição disso, que eu consiga efetivamente, digamos assim, tomar decisões. Hoje o INE já está a começar a fazer um esforço muito grande no sentido de preparar dados estatísticos, porque nós não vamos mudar aquilo que nós vemos sobre a nossa economia, nós não vamos melhorar a nossa participação, a nossa opinião sobre a economia sem ter dados. Eu acho que qualquer um, é aquilo que eu costumo dizer, qualquer um que se atreve, digamos assim, a fazer uma prescrição exata daquilo que o governo deve fazer e que não deve fazer, sem dados estatísticos, é preciso ter muita coragem. Eu acho que porque não vale a pena nós estamos aqui pensar que nós vamos conseguir melhorar o nosso processo de gestão macroeconômico ou as nossas políticas de incentivos às empresas Sem sem estatística. gerar informação. Gerar Diagnósticos bons, informação, né? exatamente. Eu acho que isso tem sido um dos nossos principais problemas. Geralmente todas as medidas que são tomadas são com base na expectativa de resultados que aconteceu em outras realidades, ou naquilo que a teoria diz, ou em análises muito simplistas, ou seja, tem dados de 2, 3 anos, e quer dizer assim, mas não uma análise profunda. Eu acho que, e uma das coisas que o FMI está sempre a bater nos seus relatórios de consulta, é importante melhorar a capacidade técnica de modelagem dos técnicos de contas do país. Tipo, nós não podemos tomar decisões políticas, econômicas, sem fazer Na medição de subjetividade. impacto.
Tem que fazer medição de impacto para perceber se efetivamente, quer dizer, aquilo que nós estamos a prever acontecer, vai acontecer em que medida e de que forma nós conseguimos, digamos assim, controlar os processos. Então, então um país sem estatística não tem por onde andar. Mas, Alexandre, permita-me aqui a ousadia, e porque nos últimos minutos da nossa conversa eu tenho tendência de fazer perguntas provocadoras. Olhando para esse contexto todo, quer do ponto de vista da teoria econômica, quer do ponto de vista da base empírica, observam-se que países que não apostam na inclusão fiscal, na taxa de bancarização, países em que o Estado é pouco transparente, países em que o Estado investe menos no ambiente de negócio, está comprovado, quer pela teoria, quer na base empírica, que dá errado. Quando olhamos para o nosso contexto, na sua opinião, o que é que está a faltar? É uma questão de valorização do conhecimento? É uma questão meramente política? Quando tu fazes leitura sobre o contexto da nossa economia, que interpretações tu fazes? Que conclusões tu chegas? Podes repetir a primeira parte, por favor? Está a ver com cortes. Houve um corte. Eu dizia que, quer do ponto de vista teórico, quer do ponto de vista empírico, não é? Está comprovado que países que não apostam num bom ambiente de negócio, quando as despesas, as finanças públicas não são transparentes, não são de qualidade, em princípio, há deterioração dos indicadores econômicos e sociais. Quando tu olhas para a nossa economia, neste contexto todo, se há toda uma consultoria pública à volta, o que é que está a faltar? Quais são as conclusões que você chega? Por que é que nós estamos onde estamos? Falo de Angola, falo dos países africanos, essencialmente. O que é que se passa aqui? Pois, eu acho que, tipo, a primeira resposta... Era mesmo para respirares fundo, né? Sim, sim. Eu acho que a primeira questão que tem que ser colocada é mesmo, acho que não é possível ter mudança se tu não amas o teu país, né? Eu acho que, para mim, a primeira condição, eu acho que qualquer agente de mudança tem que se rever naquilo que está a fazer, tem que ser patriótico. Eu acho que é o primeiro ponto. E um outro segundo elemento, que eu toco sempre nesse aspecto, às vezes sou criticado por isso, é mesmo capacidade técnica também. Porque por mais que nós hoje temos um governo tecnicamente melhor composto, o que é bom, mas essa capacidade técnica tem que ser estendida a todos os níveis. Tá? E quando eu digo aqui capacidade técnica, não é suficiente ter pessoas licenciadas ou pessoas que passaram, digamos assim, nas melhores universidades do mundo. Não é isso. Eu acho que é a capacidade de saber trabalhar os dados. É uma coisa que eu sempre dizer aos alunos, e o que eu sou assim, eu acho que toda e qualquer decisão tem de ser efetivamente fundamentada. E na ausência de dados para fundamentar a decisão, tu tens que ser muito cauteloso em apresentar a sua decisão, ou seja, os teus comentários sobre isso. E falta um pouquinho dessa disciplina, desse reconhecer que a minha decisão final tem que ter uma base que permite que qualquer pessoa, em qualquer momento do tempo, se quiser reprová-la, tem de ser capaz de trazer um conjunto de dados que contrariam o meu processo de decisão. Então, isso exige uma componente técnica muito, 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 muito forte. Porque isso depois... E se tu perceberes bem como é que os debates muitas vezes são levados cá, acabam ser muito desviados naquilo que é a perspectiva ideológica do que é a perspectiva realística, que é dos dados em si. Isso é o que não pode. Isso é o que não pode. Eu acho que a ideologia política e econômica, ela é útil para definir aquilo que nós acreditamos, mas quando nós estamos a tomar decisões, aí todas as decisões, sobretudo as que têm efeitos na comunidade, têm de necessariamente ser baseado naquilo que é informação disponível para nos permitir tomar a melhor decisão, quer seja uma perspectiva de curto, médio e longo prazo. Então, se eu não tiver consciência que isso é importante,
por melhor economista, por melhor político que eu seja, eu não vou acertar. Quer dizer, quer dizer, então, eu pelo menos acredito nisso. E eu Eu acho que também se eu... acredito, Alexandre. E permita-me fazer, olha, e eu hoje vou violar aqui o regulamento. Acho que os professores, meus supervisores, vão ter que entender isso, porque a conversa está boa. Nós já mais 2 minutos cumpriremos com o nosso limite de 1 hora. Mas permita-me, Alexandre, que lhe pergunte o seguinte: esta sua convicção também é a minha, mas eu pergunto-lhe, a universidade está a trabalhar, as escolas estão a trabalhar para projetar esse tipo de cidadão, esse tipo de ser humano que é capaz de incorporar em si um conjunto de saberes no processo de tomada de decisão, na altura da tomada de decisão, quer como gestor público, quer como empresário, quer como cidadão à procura de emprego, essa honestidade de perceber que o seu conhecimento não é de todo absoluto e que tem que fazer um diagnóstico para a percepção de tudo à sua volta, por via do qual tomar decisão. Tu achas que os processos de ensino e aprendizagem em Angola contribuem para a promoção desta natureza humana? Eu acredito que sim, porque eu fui formado em Angola, então acho que aprendi isso aqui. Agora não sei se é por força, digamos assim, do meu percurso de formação, porque eu fiz ensino médio no IMEL, né? Fiz Ok, contabilidade. ok. Então, estou desde muito tempo a lidar com números. Então, eu acho que todo contabilista, na sua essência, tem essa percepção. O seu processo de decisão passa sempre a olhar pelo número. A nível da universidade também tem os mesmos processos. Mas, em termos gerais, eu acredito que, mesmo no ISPTEC, nós já estamos a conseguir, digamos assim, ter esse tipo de, digamos assim, de abordagem. Porque, no fundo, porque eu acho que nós temos que ver, em qualquer debate, em qualquer problema, eu acho que nós temos que ter saxónicos. É problem solving. Temos é que identificar o problema e resolver o problema. Agora, a solução a indicar, a solução do problema pode ir para várias vertentes. Só que qual é muitas vezes a questão que se levanta aqui é que é-nos apresentado um problema antes mesmo de discutir o problema ou fazer o diagnóstico do problema, já estamos a desviar a solução em função da nossa ideologia, daquilo que nós acreditamos. Nós temos que saber que eu acredito que, ao fazer essa economia, a economia é uma questão de gestão de expectativas. Eu tenho que fazer um trade-off em gerir expectativa a curto, a médio e longo prazo. E tenho que aferir esses custos. Se eu estou preocupado com a questão do curto prazo, eu tenho uma solução para isso. Se eu estou com a questão do longo prazo, eu tenho outra solução para isso. Agora, o que é importante aqui fazer é uma análise de custo-benefício. O que é que o país, o que é que as escolhas públicas ganham mais independente de um caminho do outro. E esse tipo de análise acaba nos levar mais aquilo que tu ficas nem tanto liberal, nem tanto intervencionista. Acabas por ser um institucionalista ou um comportamental. Tu estás a tomar decisões em função daquilo que é o comportamento público. E, quer dizer, mas tu, para fazeres isto, tu tens que ser extremamente disciplinado. Tu tens que ir à origem. E quando tu olhas para o processo de privatização, tu acreditas que estas leituras foram percebidas, foram feitas? Assim, do ponto de vista institucional, acredito que sim, né? Eu acho que o governo hoje reconhece que é necessário privatizar. Mas eu, do ponto de vista técnico, eu, pelo menos, quer dizer, não é possível privatizar do dia para a noite. Então, as privatizações em qualquer parte do mundo são um processo lento e complexo. Lógico que há realidades que são bem mais rápidas, outras que não. Então, mas a complexidade está exatamente na natureza do país, das empresas assim que está a ser privatizada, das condições econômicas e técnicas dessas empresas. Eu acho que o mais importante é que há reconhecimento, tem que ser feito. Agora, só que qual é o grande problema que nós temos aqui? No nosso contexto, está a ser lento e vai continuar a ser lento por uma razão muito simples. Não há muito o que privatizar. Entende? Quer dizer, não há muito que o setor privado possa ganhar nesse processo de privatização. Consequentemente, não tens grandes possibilidades de atrair
e investimentos. Então, se nós queremos que esse processo seja rápido, a forma mais rápida de fazê-lo é entregar, chama de clientelismo. Tá? Uhum. Só que se for feito, se seguirmos essa estratégia, há um custo político muito alto. Quer dizer, a questão da corrupção, por aí fora. Quer dizer, Exatamente. se nós olharmos para o processo de privatizações no Brasil, com a entrada do Fernando Henriques, foi um processo muito rápido. Mas Uhum. até E o hoje, tráfico de influência é... exatamente, até hoje há correntes políticas no Brasil que criticam isso. Então, quer Uhum. dizer, ou ela é muito rápida ou ela é muito lenta. Então, Uhum. sobretudo em países como Angola, em que há muita corrupção, em que as empresas quase que não valem nada, e que algumas delas, para que sejam privatizadas, o Estado terá de criar condições, isso inclui que são condições financeiras, Uhum. porque muitas delas é só espaço, não existe nada. Nós, o ano passado, E GAP, o IGAP privatizou alguns bens, mas houve críticas relativamente aos valores arrecadados. muito aquém dos preços estimados. Mas a questão é que é a realidade. É a Yeah. realidade objetiva dessas instituições. Então, é um processo lento. Para mim, nesse momento, o mais importante é que os fundamentos subjacentes a essas posições sejam mais acertados. E para isso precisamos fazer uma avaliação correta desses ativos. O que me preocupa é que até hoje nós não temos uma informação relativamente ao processo de avaliação desses ativos. O que nós temos é que eles foram feitos, depois é dada informação que X empresas vão a leilão. Então, eu acho que o problema está exatamente nesse processo. Nós sabemos até que ponto esses ativos estão a ser bem ou mal avaliados, mas eu posso dizer de antemão que grande parte dessas empresas públicas que estão na lista de ser privatizadas, do ponto de vista do mercado hoje, não vale quase nada, mas lógico que do ponto de vista do potencial, vale muito. Então, eu acho que a privatização está-se a privatizar o potencial dessas empresas do propriamente daquilo que elas fazem hoje. Alexandre, e porque falaste sobre institucionalismo e economia comportamental, áreas das quais tenho estado a nutrir muita paixão nos últimos tempos, impõe-me trazer aqui uma questão que eu acho que é fundamental. Diante de todas as teorias que defendemos, há uma componente ética que tem que acontecer. E quer do ponto de vista institucional, a nível do papel do Estado, mas também a nível do setor empresarial e da cidadania. Aliás, uma das recomendações, uma das soluções da crise de 2008 foi exatamente isso, trazer o compliance nas ações corporativas. Como é que tu olhas para isso? Como é que nós estamos a ter coragem de discutir, saindo do politicamente correto, as questões de ética, de transparência, do combate à corrupção e das infrações conexas, do tráfico de influência? Porque quer queira, quer não, essa corrupção tornou muita gente famosa, essa corrupção produziu muitos negócios, e então como é que nós saímos dessa pressão dos grupos de interesse, dos tráficos de influência? Como é que tu olhas para essas abordagens hoje? Eu acho que a corrupção, acima de tudo e sobretudo, acho que é uma questão social, né? E eu acho que se nós não formos capazes de discutir esses assuntos sem tabu dentro das nossas casas, com nossos pais, com nossos filhos, com nossos irmãos, não vamos conseguir fazê-lo em sociedade. Há um conjunto de hábitos que até hoje, mesmo nesse processo massivo de luta contra a corrupção, nós ainda acreditamos ser normal. Então, quer dizer, isso é para nós vermos a profundidade. E eu, particularmente, acredito que isso não é um problema do Estado, isso é um problema nosso. Isso é um problema quanto ao país. Eu acho que todos os agentes aqui devem ser chamados a todos os dias de forma muito sensata para continuar a debater sobre isso. E desde muito cedo. Porque há um conjunto de hábitos aqui que nós ainda acreditamos ser normal. Porque assim fomos habituados. E não é esse governo, nem um próximo governo que realmente vai conseguir dar cor a isso. Acho que nós temos que participar nisso. As igrejas têm, aquilo que eu digo sempre, há um conjunto de coisas que têm que ser feitas aqui. Nós temos que, é catequese, que nem os jesuítas fizeram na colonização. É mesmo catequese. E isso é um processo longo. Nós temos que criar novos hábitos. Então, as pessoas têm que sentir que vale a pena ser ético. Quer dizer, vale a pena, digamos assim,
ser íntegro. Uma vez que eu digo aos estudantes, os estudantes estão sempre preocupados, não, cobram sempre. Então, vocês terminarem o vosso curso, qual é a vossa expectativa de salário? Não, porque eu ganhar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, epa, 500 mil. Epa, mas isso, mas é algo que eu digo sempre, eu acho que aquilo que tu ganhas é consequência, tá? Quer Do que dizer, fazes, é, das tuas porque eu acho que atitudes, do teu comportamento, das escolhas das que tu escolhas que fazes. da tua Yeah, vida, é uma yeah, consequência. Então, porque sempre que tu te vês a fazer algo, tendo como objetivo a oferir X, Y, Z, muito dificilmente tu vais conseguir chegar até lá, porque tu vais colocar sempre que os objetivos racionais, ou seja, o processo de decisão, o processo de análise da informação, para yeah, tornar a melhor yeah. decisão, a melhor decisão, em função daquilo que poderás oferir. Então, faça um bom trabalho, faça um bom serviço, que do ponto de vista sequencial, os dividendos vão acontecer. E, quer dizer, isso é difícil se perceber, porque nós estamos numa sociedade que nos fomos habituados ao imediatismo, né? O de sempre a subir, de forma muito efetiva e rápida. Há caminhos muito mais rápidos de ter acesso à boa vida. E torna difícil, quer dizer, é muito difícil hoje de convencer alguém que vale a pena ficar 5 anos efetivamente a estudar. Tu tens muita gente que está na universidade a estudar, mas depois levantas a questão: será que todos os 50 alunos que eu tenho, será que desses 50 alunos têm todos o mesmo compromisso com o ensino, têm todos o mesmo compromisso com o país? Porque isso é outro problema que nós temos, né? Nós temos muita gente nas universidades, mas poucos estão com compromisso para com o país, com a instituição que os forma, com os objetivos. E depois acabamos por criar aqui um ambiente em que temos pessoas formadas, não mentalmente preparadas para o mercado de trabalho, porque acreditam que a expectativa de ganhar 300, 500, 1 milhão era tão alta. Quando aparece alguém a dar 100 mil, ele acha aquilo um insulto. Ignora. Ok. Ignoram, quer dizer, ele acha que por ser licenciado não pode abrir um negócio pelo qual ele vai, sei lá, por dia faturar 10 mil kwanzas. Ele acha que não estudou por isso. Então, esse conceito de sociedade é algo que tem que ser trabalhado, que tem que começar de baixo. É mesmo nível primário, por aí fora. Quer dizer, tem que ser um projeto social. Yeah. Alexandre, eu sou um angolano demasiadamente otimista. Eu acredito muito no meu país e acredito principalmente porque conheço pessoas como tu e outras pessoas que também acreditam nesse país. Uma mensagem de. Não chamo mensagem, uma última palavra. Diante deste confinamento, diante destas pressões sociais, das limitações de recursos e entre incertezas e expectativas que são as nossas palavras-chave desse diálogo de hoje, o que é que te apraz dizer para terminar? Eu acho que sejam mais angolanos, eu acho que acreditem, aquilo que eu digo, acreditem mais no país, por uma razão muito simples. Nós somos uma geração que felizmente ou infelizmente, digamos assim, tem a responsabilidade de fazer mais pelo país do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Né? Eu acho que nossos pais, os nossos avós lutaram pela independência. Eu sou daqueles que acreditam que cada geração tem a sua responsabilidade. E não vale a pena nós pensarmos que vamos ter um país tal como o país do primeiro mundo se nós, nossa geração, não fizermos por isso. Nós durante muito tempo nos habituamos tipo, a olhar para cima, a olhar para o governo, mas a verdade é que cada país tem um governo que merece, cada vez tem os governantes que merece, e eu acho que se nós quisermos ter mudança no ponto de vista da gestão, a mudança tem que começar em nós. Eu acho que nós, ao nosso nível, temos que fazer o nosso melhor, porque não vale a pena, nós não vamos ter um país melhor se não fizermos a nossa parte, e eu acho que a nossa geração tem a responsabilidade, digamos assim, pelo menos de inverter os valores subjacentes a que nós estamos no país, de tentar abrir caminho para uma verdadeira nação nos próximos anos, porque cada geração tem a sua responsabilidade. Eu acho que nós não podemos fugir dessa.
E nós estamos muito tempo a empurrar o governo, 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 governo. Eu acho que o governo tem a sua parcela de culpa, mas nós devemos e podemos fazer mais do que estamos a fazer agora. Abraham Lincoln disse exatamente isso. Acho que é chegada a altura também de nós perguntarmos o que é que não fizemos ou deixamos de fazer para bem do país, né? Olha, Alexandre, Exatamente. foi uma conversa espetacular. Aprendi um pouco mais e a te conhecer e a perceber um conjunto de conceitos à volta. Estou feliz porque para muitas coisas pensamos da mesma maneira, mas esse é o país que nós queremos construir. Penso que o objetivo desse estudo também foi esse. Para aqueles que nos cheguem, a intenção seria a promoção de uma conferência se não tivesse sido prorrogado o estado de emergência. Mas depois achamos por bem conversar com os nossos interlocutores. Já vamos na terceira entrevista, tivemos com a Câmara Madeira, depois ontem com o professor José Otávio, hoje com o professor Alexandre. Olha, Alexandre, estás com um nível de audiência muito alto, todos os teus estudantes, todos, entre aspas, estão aqui, há muita gente a mandar mensagens, nossos colegas pesquisadores do ISPTEC também estão em linha, mas para além disso, há também pesquisadores do SES e outros internautas. Por isso, muito obrigado. Vamos programar uma segunda conversa, de certeza absoluta. Mas estás de parabéns por seres esse cidadão. E Obrigado eu, né, auguramos por aliviarem sucesso, a minha né? quarentena. É uma atividade de Também, entretenimento. Agora, exato. isso é bom, isso é bom. Assim já ganhei o dia, né? Sair de casa, Exatamente. sair de casa sem sair de casa. Tu depois vais ter acesso aos comentários. Aos internautas, nós depois vamos colocar a base do estudo, do inquérito, como um comentário, num dos comentários. Por favor, se não preencheu ainda o inquérito, dá um clique. É um formulário rápido, são poucas perguntas, é só responder para que isso depois sirva de base para a construção do texto que vai suportar esta pesquisa. Amanhã, pontualmente às 16 horas, teremos Sérgio Calundungo, que também é economista e é matemático. É matemático e economista. Na verdade, licenciou-se em matemática e depois fez estudos avançados na área do desenvolvimento. E a nossa conversa vai ser em torno do desenvolvimento econômico e do debate sobre a pobreza, porque ele, para além de ser pesquisador do OPSA, também foi diretor da ADRA e está muito ligado ao desenvolvimento comunitário. Alexandre, um Ótimo. grande prazer. Um abraço para Vamos si e para a junto. sua família. Tá, valeu. Obrigado, um Força aí, abraço. tá? Obrigado. Tchau. Obrigado. Bom, então foi assim a conversa com Alexandre Ernesto. Muito obrigado a Fortuna, Patrícia, Inês, a professora Bibiana, a doutora Nela Costa, Lídio, Melissa, doutora Maria Teixeira, Rosimeire, a doutor Belisário, Adriana, doutor Silvio, que também vai ser nosso convidado para falarmos um pouco sobre o empreendedorismo e a gestão corporativa, a Melissa, a Cristina, a Roberto, olha, Inês, Marques, eu vou ver se cito o nome de todos, Manguche, o Manguche que foi um dos melhores estudantes do professor Alexandre, deixa Herculano, Carlos Lopes, Além Panzo, a todos, muito obrigado pela vossa presença. Aqueles que eu não citei, Hélio, também está de parabéns. Aqueles que eu não citei, eu peço desculpas, mas este é o estudo sobre efeitos sociais e econômicos do confinamento social. Estaremos juntos amanhã às 16 horas. Paz e bem.